8h14, estamos recebendo na manhã desta segunda-feira a diretora-geral da Secretaria de Saúde de Brusque, Najá Araújo. O assunto aqui tem a ver com um fato que vai ocorrer neste dia 13 e relacionado à 8ª Conferência Municipal de Saúde, com pré-encontros abertos à comunidade em diferentes regiões aqui da cidade de Brusque. O primeiro será neste dia 13, na Uniaselv, para discutir melhorias no sistema público de saúde, com o tema Saúde, Democracia, Soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Esse é o tema do encontro. E os encontros vão abordar assuntos como o fortalecimento do SUS, o financiamento da saúde pública e emergências climáticas. As propostas levantadas irão contribuir para o Plano Municipal de Saúde antes da conferência principal, que está marcada para o dia 2 de julho. Bom dia, Inajá, tudo bem? Bom dia, Dirley. Bom dia a todos que me ouvem. Começando uma semana muito bem aqui na Rádio Cidade. Quais são os principais desafios aí da saúde pública em Brusque e que você... Claro que devem ser muitos os desafios, né? A gente pode elencar aqui vários. Mas quais seriam os principais desafios aí relacionados à nossa cidade? Então, Dirley, as conferências municipais de saúde, elas vêm para a gente poder realmente construir um SUS mais democrático, com a participação popular, com a participação daqueles que desenvolvem o SUS, que são os gestores, os trabalhadores, os prestadores de serviço. Esse é o momento de construção. E a gente começa realmente com as pré-conferências, que são a realidade do bairro, daquela região. A gente traz a população para discutir as dificuldades, e cada região tem a sua dificuldade. Cada localização vai ter necessidades diferentes. E é importante a gente ouvir para a gente poder acolher e compreender quais são as políticas que a gente vai poder desenvolver. Tem políticas que vão ser de base municipal, tem propostas que vão sair à base estadual e tem algumas que vão sim ser levadas a nível nacional. Então a conferência ela inicia no bairro mais próximo da pessoa e vai chegar ao nível máximo, que é a Conferência Nacional em Brasília. A gente começa, né, como você disse agora, no dia 13 de maio, na Uniaselv, que vai ser a partir das 19 horas. E a gente traz, por exemplo, toda essa região central vai trazer as suas dificuldades. Então aqui pode ter a parte de saúde mental apresentada, que pode ter dificuldade, a parte da atenção especializada, a parte de acesso à comunidade. Então todos esses levantamentos. Hoje em Brusque a gente pode dizer que a gente teve um fortalecimento da atenção primária. A gente teve o aumento de médicos, equipes, mas isso impactou, claro, na fila da especializada. Quanto mais médico eu tenho na atenção primária, mais encaminhamentos, mais qualificação do cuidado. E isso realmente é uma das grandes gargalos. E não é só nosso do município. Ele foi uma coisa tão ampla que até o governo federal fez o projeto Mais Especialistas para abraçar a quantidade de pessoas que estavam sendo encaminhadas e a gente não tem. E tem vários especialistas hoje que também faltam pelo Brasil. Então aí já vai mais um eixo, a qualificação do cuidado, a importância de que se formem especialistas para que a gente possa dar vazão para essa população que necessita. Agora, me causa uma curiosidade entender que uma demanda no Limeira pode ser diferente de uma demanda aqui no centro? Com certeza. Por exemplo, a gente tem uma população hoje na Limeira que é êxodo rural, né? Êxodo para a cidade. Uhum. Então tem muitas pessoas lá que são de outra realidade, outra cultura, já diferente da região central, em que a gente tem muitas pessoas que aqui já moravam há muitos anos, né? Tem suas residências fixas e tem uma outra cultura de atendimento realmente de saúde, vínculo com a sua unidade de saúde. Na Limeira eu tenho muitas pessoas que vêm de outra realidade, sem a utilização do SUS ou com precarização. A gente tem pessoas, e daí a gente tem fala de usuários mesmo que chegam e falam, na minha cidade que eu vinha, eu não tinha um médico no posto todos os dias. O meu filho não tomou todas as vacinas, eu não tenho o cartão vacinal dele completo, porque lá nós não tínhamos a disponibilização de vacina. Deixa eu te interromper, então você está querendo dizer que é uma questão de comportamento do morador
e não do que está sendo oferecido, é isso? Também. A gente tem as duas coisas. A gente tem o oferecimento diferente, a gente... Brusque, e vou dar um exemplo, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma realidade de temperatura, de atendimento à população diferente, o foco primordial. E isso a gente vê de bairro para bairro. Eu tenho bairros aqui em Brusque que a maior dificuldade deles são idosos, pessoas com maior idade, e que a gente tem que trabalhar com as doenças crônicas. E eu tenho outros bairros que o problema maior são o uso de substâncias psicoativas. Então, o comportamento da pessoa, mas a cultura do local interfere sim no que a gente vai fornecer de atendimento naquela região. Tem bairros aqui no Brusque que eu tenho 15 gestantes e tem bairros que eu tenho 2, 3 gestantes por mês. Agora, sobre essas questões de manifestações, até que existe uma linha, né, de manifestações dessa... Estou falando na ponta, que a gente chama, né? Na ponta das unidades de saúde. Isso. Que diz respeito a fila de exames, fila de exames, ou atendimento, alguma questão de uma falta pontual de algum remédio. Como é que vocês vão canalizar? Porque você vai falar o seguinte, olha, a gente vai levar isso para uma situação nacional, mas como é que vocês canalizam também essas respostas locais para pautar o trabalho de vocês aqui dentro da cidade? Isso que é importante a gente saber. Quando a gente traz a pré-conferência, a gente traz a fala daquela pessoa que está usando o SUS. E é isso que a gente precisa saber. E a gente vai também dar aquela cutucada, né? Para a gente poder que eles também percebam a realidade. Porque muitas vezes as pessoas sim veem só na sua necessidade e não na necessidade do território. Então, nesse momento da pré-conferência, a gente começa a construir isso junto com eles. Ok, você está falando para mim que a tua dificuldade hoje é consulta na tua unidade de saúde, é o médico que você não consegue agendar. Por quê? É porque tem fila, porque colocaram o horário da minha rua de manhã e eu só posso à tarde, que é uma das dificuldades que a gente tem hoje no município, por causa de uma política nacional que faz a estratégia de saúde da família. A gente tem a realidade do exame, mas eu também tenho a realidade do local. Então, assim, por que aquela população não consegue chegar às 8 horas da manhã? Por falta de transporte público naquela região, e isso é uma outra política que vai ser desenvolvida. O SUS, ele começa... num atendimento, as pessoas sempre acham que é só a unidade de saúde, mas não é. É todo um contexto. O SUS, ele está na alimentação, no mercado próximo da tua casa, ele está na disponibilidade do transporte público, ele está na farmácia. Tudo isso é processo de construções dentro do território que a gente faz com o SUS. E quando a gente fala para a pessoa, olha, eu preciso que você nos ajude a pensar como melhorar aqui, saúde pública. Você tem água, esgoto na tua região? Não tenho. Isso vai impactar a tua criança a ter vômito e diarreia. Você tem muita situação de pé, mão e boca. Quantas vezes as crianças de vocês ficaram doentes nesse período, nessa escola aqui? Tudo isso a gente constrói dentro das pré-conferências junto com o bairro. Então, além da demanda específica, que daí eles sempre trazem para nós, olha, aqui no meu bairro tenho a dificuldade de conseguir o exame de tomografia. Aí todo mundo vai falar, realmente, a gente vai entender o porquê. Está sendo pedido muito exame de tomografia? Tá. Qual é a dificuldade do médico? Qual é a necessidade desses exames aqui? Eu tenho muitos pacientes que são de comorbidades crônicas. Eu tenho situações de empresas que não estão dando os EPIs necessários ou não estão fazendo a melhor estrutura para aquelas pessoas trabalharem. Isso está causando lesões de coluna, por exemplo. Tudo isso são políticas que a gente constrói com essa realidade. E daí, sim, como que a gente vai agir? Se for coisas pontuais que for dentro do município para absorção, atendimento, acessibilidade, aumento de consultas, a gente consegue organizar. Se não for só demanda nossa, a gente vai subir para a instância superior, como, por exemplo, essa situação dos especialistas no município. Vamos fazer o Inter 29, 8 horas e 29 minutos. Estamos recebendo aqui a Inajá Araújo, ela que é diretora-geral da Secretaria de Saúde, que fala a respeito desse evento que acontece neste dia 13, ali na Uniaselv. É o primeiro encontro, ou pré-encontro aberto à comunidade para
que diferentes regiões da cidade possam se manifestar para o encontro derradeiro, que vai ser a Conferência Municipal de Saúde, no dia 2 de julho. Então, pré-encontros estarão sendo colocados à disposição da comunidade em várias partes da cidade. Valdomiro, a sua pergunta. Essas pré-conferências, né, que vão acontecer, participação aberta ao público? E tem que ter uma inscrição prévia? Se sim, como que faz? Ou só chegar lá, Inajá? Não precisa, é só chegar. Eu vou passar então as datas que a gente vai ter, os locais, tá? Então, dia 13 vai ser aqui na Uniaselv, vai ser das 19 às 22 horas. No dia 27 vai ser lá na Paróquia São José, lá no Rio Branco. Rio Branco. Vai ser também das 19 às 22 horas. Dia 18 vai ser, 18 do 6, né? Daí vai ser na Unifeb, vai ser lá na Santa Terezinha, e o horário daí ser um pouquinho mais cedo, das 18h30 até as 22 horas. No dia 24 do 6, então, lá na Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Águas Claras, e horário também das 19 às 22 horas. É só chegar, é só vir e construir o SUS junto com a gente. E daí sim, no dia 2 de julho, na Uniaselv, vai ser a Conferência Magna, né? A Conferência Municipal. E assim, ó, todas as propostas criadas nas pré-conferências, elas vão ser avaliadas e votadas na conferência municipal. Então, toda construção que a gente fizer nesses bairros com a população, elas vão ser trazidas para a municipal para serem elaboradas, né, melhor qualificadas, votadas para a gente poder subir para a conferência estadual ou para a macro-regional, que a gente ainda não sabe como que o estado vai proceder. Qualquer tema relacionado à saúde pode ser levado pelo cidadão, porque a gente vê, por exemplo, até recebi aqui depois vou até te encaminhar uma questão aí de um atendimento, de agendamento de consulta, o cidadão pensa, agendamento de consulta, exames, médico, qualquer tema relacionado pode ser levado, então. Qualquer tema. Esgoto sanitário, alimentação, qualquer tema. Tudo que tiver envolvido com saúde pública vai poder ser trabalhado nas pré-conferências e levados para a conferência. Porque é importante, o SUS ele só trabalha com o fortalecimento social. Quem chama as pré-conferências, a conferência, é o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Saúde, que são peças primordiais. É através deles que se faz a realidade da população, né? São pessoas que trabalham para fortalecer o SUS. Então, o Conselho de Saúde, ele chama essas conferências, nós, enquanto gestores e trabalhadores do SUS, integramos junto à população para discutir e melhorar o SUS no nosso país. Agora, é importante dizer o seguinte, né? Pelo menos eu estou entendendo. O cidadão está sendo chamado, o usuário do SUS está sendo chamado, tem que ir lá para fazer pontuar a sua situação. Olha, isso. Eu estou falando assim, ó, não uma análise no aspecto macro, mas assim, eu estou com uma dificuldade aqui de conseguir exame. Isso mesmo. Tá demorando meses, por exemplo. É para apresentar o seu problema que está vivenciando no dia a dia, né? A sugestão, no dia a dia, não. Porque a saúde tem que melhorar. Tudo bem, mas é um conceito muito amplo. É aquela questão do que está sentido de problema na comunidade, na UBS. Isso mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de chegar até a minha unidade de saúde pela localização, ou porque falta espaço, ou porque eu acho que aqui deve ter mais médico, tudo isso a população pode trazer e deve trazer. É só assim que a gente consegue melhorar a nível, como eu te falei, municipal ou estadual ou federal. Então, assim, tragam as suas necessidades, tanto pessoal, né, do seu atendimento, como da melhoria do espaço, melhoria do atendimento, do que você acha que o SUS pode oferecer. Porque às vezes a pessoa tem uma boa proposta e, não, eu não vou levar isso aqui, ninguém vai me ouvir. Não, traga, é importante. Lá vão estar várias pessoas com apoio, né, para entender o que você quis falar ou o que você está trazendo e colocar isso em forma de propostas mesmo para subir para as conferências. Você acha que esse evento ou esses eventos regionais, esses eventos pré-conferência, que é o dia 13 e os demais que você citou há pouco, depois da pergunta do Valdomiro aí, onde vai acontecer, tem uma participação satisfatória do público? Como é que foram as outras conferências, as pré-conferências? O público de fato é estimulado a participar?
Sim, a gente tem muitos parceiros que fazem esse trabalho dar certo. Nós temos os sindicatos, nós temos associações de bairros, nós temos as igrejas que chamam durante esse pré-encontro a população para estar debatendo. E é primordial essa participação. Na última conferência, por exemplo, de saúde mental que aconteceu, nós tivemos mais de 300 pessoas. Nós lotamos o espaço da Uniaselv com propostas que saíram. E teve proposta nossa que chegou a nível nacional. Esses momentos, eles são muito importantes. Então, toda a população que puder, compareça. A gente já está fazendo no horário noturno, a gente sabe da dificuldade, porque, poxa, eu sair da minha casa à noite, né, deixar os meus afazeres, mas em um momento desse, se a pessoa puder ir e compartilhar, estar conosco para fazer o SUS melhor, ela não vai estar só movimentando a necessidade dela, mas a necessidade dela pode estar movimentando de várias outras, porque não sou eu que passo por aquilo, Odilei, são várias pessoas que podem estar passando. E se várias pessoas nos mostrarem isso, a gente consegue criar políticas para aquela necessidade. Como é que, quando a gente fala em emergências climáticas, que é o que está aqui na chamada também, né? Há pouco hoje de manhã a gente estava comentando aqui sobre essa previsão que se tem agora do El Niño, né? Isso é algo que vai preocupar a saúde em que sentido? Por exemplo, que pergunta de quem não é da área e apenas alguém que enxerga de longe, né? O resfriado, a gripe, esse é uma questão relacionada a um evento climático mais extremo ou se tem outras situações, consequências mais graves aí? Não, tem. Essa é uma das que a gente já vivencia todo ano, né? Por conta da mudança de estação, né? Isso, por conta da mudança. Mas nós temos, por exemplo, as situações das enchentes, né? Junto com eles trazem as doenças que não são de todo dia, que são das águas paradas. Uhum. A gente tem a situação, por exemplo, da dengue, com o aumento da temperatura e também água parada. A gente tem... Tudo isso são impactos ambientais na saúde da população. Toda a alteração de temperatura, as epidemias que nós vivenciamos são relacionadas às mudanças climáticas e como que a gente pode prever ou promover ou ter prevenção ou promoção de saúde para que isso não ocorra. Fazendo toda uma limpeza da cidade antes de algum evento, né, que a gente sabe que já vai acontecer. A gente sabe que todo ano, no começo do ano, vai estar calor. A gente sabe que a gente vai ter as chuvas que vão impactar na produção de ovos da dengue. Então, isso é promover saúde, é prevenir situações como essa. E como que a gente previne? Fazendo o trabalho antes que aconteça. E a mesma coisa da gripe. A gente previne como? Fazendo a vacinação antes. Uma curiosidade aqui, essa semana semana passada a gente ficou ouvindo essa situação do antavírus aí num navio cruzeiro aí que teve pessoas vitimadas, pelo menos 5, 6 aí. Eu fui pesquisar sobre o assunto, né? Uhum. Não corremos risco ainda de passar por uma epidemia, uma zoonose relacionada a isso, ainda depois do que a gente já passou com o Covid? Todos os vírus, eles são mutáveis, né, Julen? Então, eles podem acontecer, independente de uma situação, eles podem ser alterados e atingir alguma população específica. Porém, eles têm que ter alguns delimitadores, alguns estressores para que ocorra isso, que não é hoje a nossa realidade com o hantavírus. Uhum. O que a Anvisa, o que as agências nos trouxeram foi que ele foi bem específico daquela região. Uhum. Então, a gente, por enquanto, está em observação. A saúde pública hoje, ela olha para essas questões com cuidado, mas não é um alerta para a nossa população hoje no país. Você sabe que... A gente teve um caso, mas não era específico como aquele... Mas já chama a atenção, né? Porque qualquer alerta ou qualquer notícia, enfim, que pode ser distorcida, já causa uma preocupação para a população inteira. E isso depois do Covid, isso foi real mais ainda, né? Exatamente, porque não se acreditava que o Covid ia ter aquela consequência que teve, né? Isso.
E por fim, a situação hoje, a solução, aliás, o cidadão já fica com o pé na frente e outro atrás, né? Pensando numa tragédia. Verdade. Quem perdeu pai e mãe, quem perdeu um familiar, um amigo na Covid, não vai ficar realmente em alerta quando houve o que é esse antavírus. Pô, e você lembra que o Covid também teve problema em cruzeiros, né? Teve sim. Transporte, essa transmissão, né? É por isso que a gente sempre tem que ficar a internet, né, as agências, elas sempre trazem muita informação, mas é sempre bom ir para os canais oficiais. Sim. Então, o Ministério da Saúde, quando acontece qualquer situação de alerta, ele é o primeiro disparador para nós, profissionais de saúde, para alertar a população. Então, quando a gente fala, olha, realizem a sua vacinação, mantenham esse cuidado, é porque é primordial. E eu vou falar de uma coisa bem básica, a lavagem das mãos. A gente sabe que é uma das coisas mais importantes de básico, né? Isso, de toda a cadeia do cuidado da saúde, manter a higienização das mãos. Então, quando a gente fala, use máscara quando estiver gripado, façam esses cuidados, é porque a gente teve um histórico daquela realidade e o Ministério está alertando. Olha, esse é o cuidado que tem que ter. E a gente sempre está reforçando isso, tanto vindo da informação de base do Ministério e repassando para os profissionais de saúde que estão em atendimento e eles multiplicando para a população. Então, quando você for numa unidade de saúde, num serviço de saúde e um profissional de saúde fizer uma orientação, siga aquela orientação, ela é importante para a tua saúde. Muito bem, então vamos fazer aí o convite mais uma vez para esse pré-encontro, que é quarta-feira, dia 13, ali na Uniaselv. Que horário? Das 19 até as 22 horas. Certo, e você já deu aí o que depois vai estar no site da Rádio Cidade os demais dias e locais, né? O plano municipal, que é a conferência municipal, será no dia 2 de julho. 2 de julho. 2 de julho. Mais alguma coisa que você gostaria de destacar aqui? Alguma pergunta a mais aí, Valdomiro e Rodrigo? Por gentileza? Estou satisfeito. Estou satisfeito. Eu só quero deixar claro que a saúde que a gente quer para Brusque, ela não é construída sozinha pela Secretaria de Saúde. Ela é construída ouvindo as pessoas que estão atuando ou sendo atendidas pelo SUS. Então venham todos para a conferência, estão todos convidados a partir de hoje para esse evento que vai realmente fortalecer o SUS na região. Muito bem, conversamos aqui com a Inajá Araújo, que é diretora-geral da Secretaria de Saúde de Brusque, que trouxe informações sobre esses pré-encontros e inicialmente esse do dia 13 de maio na Uniaselv, a partir das 19 horas para o Plano Maior, que será a conferência municipal no mês de julho.